Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e também com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias em Êxodo 17. Êxodo capítulo 17. Nesta manhã do dia do Senhor, lembremos-nos que Ele vem falar conosco, com o seu povo. O Senhor Jesus, como nosso noivo, quer ter um momento de comunhão conosco, de intimidade. O Senhor Deus, como nosso Pai, quer ter um momento também de comunhão conosco. Isso inclui as crianças também. Eu peço por isso que então todos acompanhem não só com a devida atenção à leitura que farei agora, Êxodo capítulo 17, 1 a 7, é o texto que lerei, o texto do sermão, mas também todo o sermão. Êxodo capítulo 17, 1 a 7, é o texto do nosso sermão e o que lerei. Assim está escrito: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta predejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a pedra em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar, pedir que o Senhor Deus nos abençoe neste momento da exposição da palavra de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, Pai que não abandona os seus filhos e muito menos nos coloca em provações a fim de que nós venhamos a perecer. Mas pelo contrário, Tu és Pai que nos mune e nos capacita e nos habilita, nos dá o que precisamos, nos provas para Te glorificar, nos provas para mostrar o que há em nosso coração, para nós mesmos, nos provas para que nos humilhemos, tenhamos uma visão mais adequada de nós mesmos, mais realista de nós mesmos, e então
O Senhor, se por um tempo nos abate, a seu tempo o Senhor nos exalta, porque estamos em Cristo Jesus. Nós, por isso, te pedimos, Pai, vem nos tratar, vem nos santificar, através da exposição da Tua simples e poderosa palavra. Em Cristo Jesus, aquele que é o Verbo de Deus, aquele que peregrina conosco, aquele que tabernaculou conosco. Ó Deus, vem falar conosco, Pai, de forma que nossas almas pequenas percebam a Tua grande e gloriosa presença e sejamos encorajados a viver em contentamento, em humildade, em santificação, em nossa peregrinação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a peregrinação, a vida cristã, é uma vida de muitos aprendizados. Todos aqui, com os seus tempos de vivência cristã, de caminhada cristã, podem testemunhar isso. E algo que é curioso na nossa experiência de vida cristã, e que pode também ser compartilhado entre nós, é que o Senhor nos ensina, Ele nos prova, e nós ali aprendemos alguma lição com aquela provação. Porém, nós pensamos que aprendemos tanto, até às vezes demais. E quando somos provados, mais uma vez, naquela mesma questão, ou em alguma questão semelhante, o Senhor então nos mostra que, na verdade, nós ainda precisamos aprender mais. Não éramos tão grandinhos assim. As crianças, né, elas vão crescendo e às vezes nós damos ordens a elas que são ordens acerca de coisas que elas faziam anteriormente, quando eram mais novinhas, e elas se sentem humilhadas por isso, elas se sentem afrontadas, porque elas dizem, não, eu já sou grandinho, já sou grande. Às vezes os que têm 5 anos, 6 anos, dizem isso. E às vezes até os jovens dizem, eu já sou adulto, já sou grande. Mas quando elas vão realizar determinadas tarefas, elas mostram que elas não são tão grandes assim. Ou que elas esqueceram lições que não deveriam. E elas só refletem a nós. Assim é na caminhada cristã. Nós, muitas vezes, temos uma visão de nós grande. Mas o Senhor nos traz provações e nos mostra que ainda somos pequenos. E que precisamos crescer, sermos santificados. E o mais maravilhoso de tudo isso, irmãos, é de que Deus, embora nós de fato já deveríamos ter aprendido determinadas lições na vida cristã, Deus não nos abandona. Deus não é tão duro conosco quantas vezes nós, pais, somos com nossos filhos. Deus está conosco. Deus nos ensina. Ele tem paciência. Ele mostra a sua glória. Ele aproveita cada provação para mostrar o seu Filho, a sua graça. E é exatamente ela que nos basta. Ainda que nós sejamos provados, soframos e sejamos abatidos. Como ele disse a Paulo, a minha graça, Paulo, a minha graça te basta. Nós olhamos para esse texto de Êxodo, capítulo 17, 1 a 7, e vemos o Senhor Deus provando mais uma vez o povo dele, em uma questão que pela qual eles já passaram, falta de água, a mesma provação. O povo caminha, saindo ali do local onde estavam, eles partem do deserto de Sim e continuam a peregrinação. Isso mostra que Deus ele está guiando o seu povo. O destino final do povo não é o deserto.
E há uma parada, digamos assim, muito importante para o povo, que é o Monte Sinai. E Deus vai dando aqui flashes, mais uma vez, nessa narrativa, meus irmãos, da sua lei, do que ela representa para o seu povo, nós veremos isso. E Deus aqui, então, está guiando o seu povo, mostrando que ele continua o seu plano, aquele que ele deu para Moisés. Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, para que ele peregrine. Ele está colocando em prática aquilo que ele prometeu a Abraão, ele está guiando o seu povo para a terra prometida. Mas era importante, era necessário que o povo passasse pelo deserto, não pelo caminho mais curto, como já falamos aqui. Mas pelo deserto, demorasse pelo deserto, porque Deus está santificando o seu povo. E aqui nós vemos mais uma vez, irmãos, Deus santificando, provando o seu povo, revelando-se a ele. E aqui a aprovação é a contenda, é a murmuração, mais uma vez a murmuração. Por isso nós vemos aqui o nosso sermão sobre o seguinte tema: a contenda contra Yahvé. A contenda contra Yahvé. E veremos esse sermão sobre 2 pontos, preste bem atenção. Em primeiro lugar, o povo contende com Yahvé. Em primeiro lugar, o povo contende com Yahvé. Em segundo lugar, segundo ponto, Yahvé aceita a contenda graciosamente. Primeiro ponto, o povo contende contra Yahvé. Segundo ponto, Yahvé aceita graciosamente, aceita a contenda graciosamente. Olhe para a sua Bíblia. Nós vemos agora, em primeiro lugar, o povo contende com Yahvé. Verso 1, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. O povo continua a peregrinação. Yahvé continua guiando o seu povo até o Monte Sinai, como temos dito. E agora eles vão para o deserto, eles partem do deserto de Sim e vão para Refidim. E ali, irmãos, no deserto de Sim foi onde eles aprenderam algumas lições. Vocês lembram? Eles aprenderam que Yahvé é provedor. Eles tiveram fome e disseram a Moisés: dá-nos o que comer. No Egito, nós tínhamos panelas de carnes a fartar. Isso era mentira. Eles eram escravos. Nós já vimos que, por vezes, quando Deus prova, parece que qualquer coisa é melhor do que aquilo que estamos vivendo. E não aquilo que Deus está nos colocando na vida. E eles disseram isso, era melhor no Egito. Por outro lado, Deus provou eles ali, enviou alimento, e então eles aprenderam: Yahvé é o provedor. Cada dia Deus enviava aquela porção. Alguns não aprenderam isso no início, guardaram além do que deveriam, mas depois aprenderam. E ali eles aprenderam que Yahvé é o provedor. Cada dia o Senhor nos dá aquilo que precisamos. Não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará o seu mal, como ensinou o Senhor Jesus. Podemos descansar, podemos confiar em Yahvé para cada dia. Eles aprenderam essa lição. Aprenderam também que deveriam descansar em Yahvé. Ao 6º dia, o Senhor enviou comida em dobro. Eles aprenderam que não deveriam trabalhar no dia 7º, mas descansar. Não deveriam cozinhar o maná, mas descansar. Eles iriam comer de graça, sem trabalhar.
Eles aprenderam essas lições. Agora eles saem do deserto de Sim. É isso que o texto diz. Eles partem e toda a congregação parte ali do deserto de Sim. Veja toda a congregação. Irmãos, às vezes nós lemos a Bíblia e nós não percebemos detalhes que são maravilhosos. Quando diz toda a congregação, isso significa que todos os filhos, inclusive, estavam. Às vezes nós não visualizamos as coisas como a Bíblia ela descreve. Temos dificuldades, né? Nós temos uma igreja com muitas crianças, isso é louvável. Mas por vezes nós olhamos apenas para as dificuldades e ficamos pensando, ninguém passa pelo que eu passo. Toda a congregação caminhando num deserto, quente de dia, poeira, frio de noite. Toda a congregação, é isso que está escrito na sua Bíblia, olha aí. Tendo partido toda a congregação. Toda a congregação. As famílias. É o povo da aliança, irmãos. O Senhor chama todo o povo a peregrinar. E eles fazem ali parada em Refidim, um lugar ali que significa lugar de parada para armar as tendas, algum lugar ali que tinha alguma característica que eles poderiam armar tendas e pousar. Veja como Deus providencia aqui esse local no meio da caminhada deles. E parece que tudo estava indo bem. Veja, o texto diz assim, ele faz um pequeno resumo, fazendo as suas paradas. E aqui é uma forma do Espírito Santo nos dizer que eles não pararam apenas uma vez. Deus estava guiando o seu povo, lembrem, a nuvem de dia apontando o caminho, à noite fogo para iluminar e aquecer o povo por causa do frio do deserto. E eles vão caminhando, armando tendas quando Deus dizia que deveriam parar. E também seguindo, quando Deus dava indicação de que eles deveriam seguir, eles faziam as suas paradas. Aqui o texto nos mostra como o povo estava aprendendo a ser guiado por Deus na sua peregrinação. Tudo ia bem. E mais uma vez, Deus envia provação. O texto no verso 1 diz: e não havia ali água para o povo beber. O povo está aqui aprendendo, irmãos. Deus está aqui ensinando o seu povo a obedecer. E como é que Deus irá ensinar o seu povo, se não através das provações? Ora, quando tudo vai bem, é verdade que temos também provações, sim, né? Um dos textos da Bíblia diz: Senhor, não me dê fartura e também não me dê escassez. Somos provados também na fartura, é verdade. Provados para não nos esquecermos de Deus. Mas, quando as coisas vão bem, inclusive nós oramos e Deus responde, percebemos a presença dEle, é mais difícil que pecados do nosso coração sejam revelados. É mais difícil. Às vezes podemos ter a impressão de que quando vem a provação, um pecado surge no nosso coração, no coração do nosso próximo, mas aquele pecado estava ali. A provação apenas revela o pecado. E é o que acontece aqui. Tudo ia bem. E agora Deus providencia mais uma vez que não haja água para o povo beber. Deus precisa providenciar situações de teste em nossa vida para saber onde está o nosso coração. Vocês lembram de Deuteronômio 8? Eu te deixei ter fome, ter sede, para saber o que estava em vosso coração. O que acontece? Como o povo reage? Eles contendem, eles murmuram.
Essa expressão, irmãos, contendeu, pois, o povo. Contender aqui, contender é uma expressão, inclusive, judicial. Contender aqui significa apresentar uma representação formal de uma queixa contra alguém. Eles contenderam, diz o povo, com Moisés. Acontece que quando eles contendem com Moisés, mais uma vez, eles estão contendendo com Deus. Porque Moisés era aqui um tipo de Cristo, um mediador que Deus providenciou para guiar o seu povo. Quando eles contendem com aquele que Deus colocou para guiá-los, eles estão contendendo com o próprio Deus. Qual é a contenda? Qual é a queixa que eles fazem aqui? Moisés, você nos colocou nesse deserto para nos matar. O plano que você tinha desde o início, Moisés, era assassinar a nós, os nossos filhos, o nosso rebanho. Veja como é forte, irmãos, a queixa que este povo apresenta contra Moisés. Moisés, desde o início, o que você queria era nos assassinar. E agora parece que você está conseguindo. Não há água. Nós vamos morrer. E eles estão, na verdade, irmão, julgando ao Senhor, a Yahvé, ao Deus da aliança, ao nosso bondoso Deus. Eles estão testando o Senhor. E aqui é um trocadilho. Deus prova o povo, mas eles estão testando a Deus. Como é que eles testam a Deus? Moisés diz aqui no final do verso 2, porque tentais a Yahvé, ao Senhor. Por que tentais a Yahvé? Só Deus ele pode julgar o seu povo. Só Deus é aquele que chama o seu povo e diz, expliquem-se, deem razão por aquilo que vocês estão fazendo. Só Deus pode fazer isso. Mas é o que eles estão fazendo com Deus. Eles estão dizendo a Deus, é como se eles dissessem, Senhor, obviamente eles estão mirando Moisés, mas o coração deles aponta para Deus. Dê razões, por que essa sede? Por que essa falta de água? Por que isso está acontecendo? Eles estão julgando a Deus em seu coração. Irmãos, a incredulidade inverte a percepção da realidade. A incredulidade inverte a percepção da realidade. Veja o que eles estão fazendo. Eles estão se colocando no lugar de Deus, julgando e pondo Deus no lugar deles, como alguém que pode ser julgado. E tem de se explicar, porque não há água. A incredulidade de que Deus está bondosamente guiando eles, provando-os amorosamente e não de forma perversa, inverte a realidade, a percepção da realidade. Os historiadores, irmãos, dizem aqui que naqueles dias, quando um povo não era satisfeito naquilo que o Deus que eles adoravam faziam, eles então testavam o Deus deles. Testavam o Deus deles. E se esse Deus não passasse no teste, eles inventavam um outro Deus. Isso parece muito atual, não é verdade? Algumas pessoas entendem muito mal aquilo que Gideão faz com o Senhor. Senhor, se for mesmo para que eu vá, faça chover só no
naquele algodão e ao redor esteja seca. Deus faz. Senhor, ainda vou provar, ainda mais uma coisa eu peço. Se for para eu ir mesmo, deixe molhado só ao redor e o algodão esteja seco. Algumas pessoas entendem muito mal esse texto. E dizem, eu vou fazer o que Gideão fez com Deus. Eu vou dar um teste para Deus. E se ele fizer o que eu estou falando, então eu vou fazer a vontade dele. É exatamente o que aqueles povos pagãos faziam. E é o que os nossos irmãos aqui fizeram, irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 81. Isso está claro lá. Salmo 81, versos 7 a 9. Veja, Salmo 81, versos 7 a 9. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. E lembre-se, as águas de Meribá é exatamente aqui uma referência aonde o povo estava sendo provado no texto que estamos pregando. Veja, verso 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti, veja isso, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou Yahvé, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. O autor aqui, Asaf, desse Salmo 81, está ligando a provação de Meribá e a essa contenda e essa murmuração à idolatria. Ele diz, não haja Deus alheio no meio de ti. Ah, se me escutasses, se vocês confiarem em mim, abra a boca e eu encherei. Vocês percebem isso? A idolatria, irmãos, algum ídolo em nosso coração faz com que nós apresentemos queixa no tribunal que nós criamos e Deus está sentado no banco dos réus. Porque alguma coisa que nós queremos não pode deixar de ser atendida. Alguma coisa que Deus não está dando, em nossa cabeça tem que ser atendido. E então, quando Deus não nos dá, nós acusamos Ele. É idolatria que Deus está revelando aqui no coração do povo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso será dito ao povo no Monte Sinai. Veja como Deus está aqui dando flecha da sua lei. Você percebe isso? A próxima das principais paradas é o Monte Sinai, onde Deus dará o resumo da lei, os 10 mandamentos. E qual é o terceiro mandamento, crianças? Não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque o Senhor teu Deus não terá por inocente aqueles que tomarem o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, diz o texto. Porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. E é exatamente contra isso que Moisés está falando. Porque tentais ao Senhor. O tentar aqui é o tomar o nome de Deus em vão. Porque vocês pensam de Deus isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, é o terceiro mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O povo continua, diz o texto, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Eles contendem. E Meribá significa exatamente isso, contenda, conflito. E Massá significa aprovação, é isso exatamente que diz o verso 7,
que aquele lugar ficou conhecido assim, Massá e Meribá. Massá diz respeito à provação, porque eles murmuram no teste. E eles murmuram porque não há água. Naquilo que já haviam murmurado. Irmãos, os versos 1 e 3 nos mostram que eles contendem contra Yahvé. É o nosso primeiro ponto. Agora passamos ao segundo ponto. Yahvé recebe, aceita a contenda graciosamente. Versos 4 a 7. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Moisés é acusado de ser um assassino. Premeditadamente, ele é acusado aqui de planejar um assassinato ao povo. Inclusive a crianças. E uma das penas da lei que Deus ainda irá entregar ao seu povo, quanto ao assassinato, é exatamente a perda da própria vida. Não é? O que é que Moisés diz ao Senhor? Ele clama ao Senhor e mais uma vez Moisés aqui, ele é um grande, um homem que ensina aos líderes como os líderes devem ouvir a queixa, a murmuração no meio do povo de Deus. Em primeiro lugar, ele ora, ele clama em Yahvé, ele leva isso em oração. Então clamou Moisés a Yahvé. E o que Moisés disse em oração ao Senhor? Que farei a este povo? Só me resta apedrejar. A morte era uma das penas para o assassinato. E a fala daquele povo, aqui nós podemos imaginar, irmãos, que a face daquele povo era tal que já mostrou o desejo de matar Moisés. O rosto vermelho, talvez, ali falando contra Moisés e murmurando, mostrava o desejo do coração de matá-lo. E Moisés aqui então diz: só lhe resta apedrejar-me. Que farei? E o Senhor responde. Veja, perceba o que Deus responde para Moisés. A princípio, essa resposta de Deus a Moisés é uma resposta de que agora acabou o povo. Ele vai ser condenado. Ele vai receber juízo. Olha alguns elementos, olha na sua Bíblia. O que é que Deus responde a Moisés? O Senhor responde a Moisés, verso 5. Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, esses que, por sinal, no capítulo 18, serão eleitos, escolhidos como anciãos, os primitivos presbíteros. É assim que está na Septuaginta, anciãos aqui é presbíteros. No meio do povo. Então ele manda tomar homens que aqui já, notadamente, já funcionavam com alguma liderança no meio do povo. Passa adiante, toma esses homens, esses anciãos, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. Irmãos, o bordão era um instrumento de juízo. Vocês lembram? Já expusemos aqui as pragas. E aqui ele se refere à primeira praga. Moisés, Arão com bordão. Então feriu o rio. Aliás, Moisés com o bordão feriu o rio. E o sangue aparece no rio. Juízo. Por que Deus manda ele pegar o bordão? Com o que era um instrumento de juízo. Os anciãos. Ali, uma cena de formalidade, de julgamento. Porque os anciãos, veremos no capítulo 18, eles são aqueles que vão julgar as causas no meio do povo. Há uma espécie aqui, aparentemente, de tribunal.
E vai, Moisés. É isso que diz no verso 5. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Irmãos, que cena! Sim, essa é uma cena de juízo. Deus está realmente punindo a contenda e a murmuração do povo. Mas algo estranho acontece. Moisés fira a rocha, e eu estarei sobre a rocha, e você vai ferir a rocha. Quem era a rocha? Nós lemos a liturgia. Abra sua Bíblia mais uma vez nesse texto. 1 Coríntios 10, verso 3. Abra, não deixe de abrir esse texto. 1 Coríntios 10, verso 3. Três e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que Deus manda Moisés fazer é um anúncio da morte de Jesus, que carregou os pecados do seu povo, inclusive a murmuração, a contenda, o julgar a Deus, como se ele fosse alguém que tenha de dar satisfação daquilo que faz, e que tenha más intenções contra o seu povo. A rocha foi ferida, irmãos, e a rocha ali já era um tipo de Cristo. Você percebe que Deus aceita a contenda. Deus coloca a contenda ali sobre a rocha, que era um tipo do seu filho. Ele coloca o pecado sobre o seu filho. Isso está sendo anunciado aqui. E fere. Foi assim que aconteceu com Cristo. Ele foi ferido pelos meus pecados e pelo seu pecado. Ele foi ferido pela minha murmuração e pela sua murmuração. Ele foi ferido pela minha contenda e pela sua contenda. Ele foi ferido pela minha incredulidade e pela sua incredulidade. Ele aceitou, ele tomou sobre si os nossos pecados. Yahvé aceita a contenda graciosamente. Isso é graça para com o povo murmurador e que contende. Moisés faz assim. Isso nos ensina, irmãos, que a rocha foi ferida e ali eles beberam água. Eles murmuraram contra Deus, mas o que Deus fez com eles? Deu água. Isso é graça. Isso é graça. Quantas vezes nós pecamos contra o Senhor e Ele é misericordioso e gracioso conosco. Parece que virá juízo, mas Deus é compassivo. Um pai que ama os seus filhos e que é misericordioso.
Abra sua Bíblia em João 19. Nós concluiremos esse sermão, essa exposição, essa explicação nesse texto, João 19. E depois iremos para as aplicações. Nós vimos em primeiro lugar, o povo contende contra Yahvé, uma contenda injusta, uma acusação injusta. O povo contende contra Yahvé, foi nosso primeiro ponto. E em segundo e último lugar, vimos que Yahvé aceita a contenda graciosamente. Agora, João 19. João 19, 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se desquebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. É o próprio João que está dizendo. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão a quem traspassaram. Quando Cristo foi furado, aconteceu algo extraordinário. Quando se fura alguém que acabou de morrer, sai sangue. Mas de Cristo também saiu água. A mesma água que saiu da rocha. A água. Ele era de fato a rocha, irmãos. Como esse texto nos ensina o Evangelho. Eu quero passar algumas aplicações. Em primeiro lugar, você tem contendido contra Yahvé? Por vezes, irmãos, nós nos dirigimos a Deus e nós dizemos: Deus tem que mudar essa situação. Por que Ele está fazendo isso? Ele tem que fazer diferente. Eu já passei por tanto. Já fui tantas vezes provado. Ele tem que fazer diferente. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a mesma coisa que o povo de Israel fez. Nós estamos contendendo contra Yahvé. Nós estamos dizendo o que ele tem que fazer. Nós estamos acusando ele. Nós estamos dizendo que ele está sendo perverso conosco. Irmãos, como isso é tão injusto contra Deus. Porque ele diz em outro lugar: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz. Toda a provação que Deus nos envia, irmãos, Ele tem uma intenção boa. Qualquer delas, ela pode ser a menor, ela pode ser a mais grave. Deus não está sendo perverso. Ele está nos provando para que sejamos aprovados. A nossa fé seja aprovada, como Pedro diz na sua carta. Não contenda com Yahvé. Não julgue ele em seu coração. Não diga o que ele tem que fazer. Ele é Deus. Mas veja como o seu e o meu pecado
são tratados. Essa contenda foi colocada sobre Cristo, o seu Salvador. Deus não nos retribui o tanto quanto poderia nos retribuir consoante as nossas iniquidades. Ele é paciente. Ele é gracioso. Você percebe a misericórdia de Deus quando você acusa a Deus em seu coração e você não experimenta o tanto quanto poderia experimentar? Isso te aproxima dele. Você percebe Cristo, que ao mesmo tempo esse pecado foi punido em Cristo. Deus não é conivente com o pecado, mas ele foi punido em Cristo. Isso te une mais a Cristo. A verdade é que por vezes, irmãos, nós não aprendemos com as provações como deveríamos ter aprendido, não é? Deus revela, as provações servem exatamente para isso, como falamos, para revelar o que está em nosso coração. Aprendamos com as provações. Até quando ficaremos sendo provados? Até quando ficaremos sendo testados? Aprendamos. Nos humilhemos sob a potente mão do Senhor. Nos humilhemos, certos de que a seu tempo Ele nos exaltará. As provações servem para amolecer os nossos corações, para nos fazer reconhecer quem de fato somos, a nossa estatura espiritual. Mas depois, graciosamente, Deus nos exalta, porque Ele nos amou em Jesus Cristo. Não contendamos contra Yahvé, o nosso Deus, mas que aceitemos as provações bondosamente e que eles assim então nos santifiquem. Que o Deus nos abençoe, irmãos, que Ele nos faça caminhar crescendo em santificação e não estagnando em santificação. Que Ele nos abençoe e nos acompanhe em nossa peregrinação. O povo continuará peregrinando, nós veremos depois, e assim também nós. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Ó Senhor nosso Deus, te agradecemos pelas tuas provações. Senhor, elas são doloridas, mas elas revelam o nosso coração. Revelam, Senhor, que por vezes não te obedecemos, não por causa das coisas externas que acontecem, da tua providência, mas por causa de um coração em incredulidade. Perdoa-nos e nos faz ver um escape. Ó, tu sempre tens o escape, como lemos em 1 Coríntios 10. Deste escape ao povo ali, providenciando uma rocha da qual saiu água e anunciando o evangelho ao seu povo. O Senhor também nos dá o escape em todas as nossas provações. Ó Senhor, conceda-nos a tua graça de vê-los, de contemplar o teu escape, de ver a tua graça em cada provação que o Senhor nos envia. Ver que o Senhor não nos tem nos tratado consoante as nossas iniquidades.
Que isso cause em nosso coração alegria em meio à provação, gratidão em meio à provação. Que isso nos aproxime de Ti. E que isso faça com que olhemos para as nossas provações como algo leve. Porque cada provação, ó Deus, é leve diante do eterno peso de glória que está preparado para nós. Nos ensina a Tua palavra. Que olhemos para a Tua glória, a Tua presença conosco, que desde agora se faz presente. Mas ela virá de uma forma muito mais gloriosa em Cristo Jesus. Quando naquele dia a trombeta soar, a voz será dada aos que dormem em Cristo, e haverá ressurreição, nós seremos transformados se estivermos vivos. E então começará uma era sem pecado, sem murmuração, sem incredulidade, sem contenda contra Yahvé. Ó Senhor, abençoa-nos, dá-nos esperança de que os nossos pés irão parar na Nova Jerusalém. Peregrinamos, mas os nossos pés irão parar. Nossa casa não é aqui. Ensina-nos que os nossos filhos aprendam também diante da provação. Ó Senhor, que eles nos vejam sendo aprovados nas provações e quando formos reprovados, que nós possamos confessar também a eles, que percebem os nossos pecados, que nós possamos confessar a eles as nossas mazelas e ensiná-los, dizer o quanto Deus nos provou e aquilo que Ele queria de nós e nós não fizemos. Que eles aprendam de um jeito ou de outro, porque eles estão conosco em Meribá e em Massá. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, santifique o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vitor sabe.